Corinthians! Salve, salve, fiel torcida! Você está ouvindo o podcast do Card Corintiano pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok, com muita informação e análise de nossos comentaristas. Siga-nos em todas essas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E olha só, hoje, 1º de maio, faz 31 anos que perdemos nosso ídolo Ayrton Senna. Ele que era um corintiano e representava o espírito corintiano, da garra, de não desistir nunca. Então, entre lá no Instagram e curta o card de Ayrton Senna, isso mesmo. E também o Reels, um Reels emocionante, um vídeo que traz a ligação deste ícone brasileiro com a história do Timão. Vamos iniciar então o nosso episódio. Falaremos muito da vitória do Timão sobre o Novo Horizontino na estreia da Copa do Brasil 2025 e estreia também de Dorival Júnior no comando do Coringão. Como diria Silvio Luiz, o podcast do Card Corintiano está valendo! Em sua estreia no comando do Corinthians, Dorival Júnior já mostra seus primeiros ajustes táticos e começa com o pé direito. Fora de casa, o Timão venceu o Novo Horizontino por 1-0 na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A principal novidade foi o novo esquema tático. O Corinthians abandonou o losango do antigo treinador Ramon Dias e entrou em campo numa espécie de 4-1-4-1. No entanto, no momento da composição ofensiva, era possível observar um 4-2-2-2. Assim, Dorival mandou a campo Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, que retornou à equipe depois de algum tempo, e Anrileri na lateral esquerda, Maicon como primeiro volante, Breno Bidon, Charles, Alex Santana e Thales Magno. No comando do ataque, o centroavante Héctor Hernandes. E foi justamente o espanhol Hernandes quem marcou o único gol da partida logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Thales Magno recebeu dentro da área de Mateuzinho e tocou na medida para o atacante dividir com o goleiro adversário e colocar para o fundo das redes. O gol foi validado apenas após a revisão do VAR. Depois disso, o Corinthians passou a controlar a partida com uma postura mais segura defensivamente. Hugo Souza fez apenas uma boa defesa e depois teve pouco trabalho. No meio de campo, o trio Maicon, Charles e Alex Santana ajudou a fechar os espaços e corrigiu um dos principais problemas da temporada, a entrada da área desprotegida. Com o resultado, o Timão leva vantagem para o jogo da volta. O empate no dia 21 de maio na Neoquímica Arena, o solo sagrado de Itaquera, garante o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora vou acionar nossa equipe de comentaristas do Card Corintiano para aprofundar as análises desta partida. De início, chamo Marcelo Longo. Como está você, Marcelo? Salve, amigos do Card Corintiano! Marcelão aqui com vocês. Comemora, fiel que o Corinthians trouxe um resultado muito bom de Novo Horizonte para a segunda partida da Copa do Brasil. Corinthians que vem a campo com uma formação bem alternativa, surpreendendo a torcida, grande parte da imprensa, e essa formação funcionou. Corinthians que veio muito mexido, com uma escalação aí que trouxe atletas que até então não eram titulares no banco de reserva,
na minha opinião, uma escalação que foi feita não só para esse jogo, mas olhando para a sequência que temos à frente, duas pedreiras aí, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Sul-Americana. O jogo começou aí com um certo domínio muito natural do time da casa, né, que tomou a iniciativa da partida, e o Corinthians aí com uma cara de 4-1, se defendendo razoavelmente bem, tomando uma certa pressão, e que encontrou aí numa jogada o seu primeiro gol, que foi o gol definitivo da partida. Após a abertura do placar, o Novo Horizontino continuou tentando pressionar o Corinthians, que teve uma postura defensiva muito boa, com suas duas duplas de volantes, Alex Santana e Breno Bidon, Maicon e Charles, com Maicon e Charles fazendo o primeiro combate, Bidon e Alex Santana afundando um pouco mais na fase defensiva e fazendo a saída de bola do Corinthians. Faltou um pouco de criação na parte ofensiva, mas o Corinthians se portou bem e conseguiu segurar aí o Novo Horizontino até o final do primeiro tempo. No segundo tempo tivemos alterações na equipe do Corinthians, muito no 1-1, posição por posição, para manter o sistema de jogo e levar o resultado até o final, o que acabou acontecendo. O Corinthians teve alguma oportunidade, Novo Horizontino pressionou um pouco mais, o que era normal, porque estava atrás do placar procurando o resultado, mas o Corinthians conseguiu segurar bem as ações ofensivas do Novo Horizontino. Pontos positivos da partida: gostei muito da atuação individual do Charles, fez um bom trabalho no meio-campo, assim como já vimos, né? 2 treinos, um jogo, a ação do técnico em cima do time. O time teve uma postura defensiva sólida, conseguiu fazer um jogo muito bom. Faltou sim uma criação ali no meio-campo, faltou um pouco mais de transição ofensiva, mas já se viu um time mais equilibrado, balanceado, se defendendo muito bem. É isso que um técnico experiente faz, é isso que esperamos do trabalho do Dorival Júnior. Algo que não me agradou muito foi a atuação do Maicon, que na fase defensiva foi bem, fez bons desarmes, bons cortes, mas quando tem a bola no pé é lento, demora e normalmente é bloqueado pelo adversário, perde a bola e pode proporcionar contra-ataques contra a defesa do Corinthians. Angileri também entendo que fez uma partida um pouco abaixo, muito inconstante, errando jogadas que normalmente não erra. Mas o importante é que o saldo é positivo. O Corinthians volta para Itaquera com uma vantagem essa importante que nos permite jogar pelo empate contra o Novo Horizontino na segunda partida que define o classificado para a próxima fase. Vai, Corinthians! Muito obrigado, Marcelo Longo. Vem para a roda agora o engripado Luan Rocha, o Lagartixa Albina, comentarista da Fiel. Fala aí, Lagartixa Albina. Fala aí, Lagartixa Albina aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. Ai, vou falar pra vocês, essa gripe não passa. Eu fico bem, fico doente novo, depois eu fico bem, aí meu filho pega uma gripe, aí eu fico doente novo. Mas vamos falar do jogo. Olha, o sazon do Dorival Júnior temperou bem o nosso arroz e feijão, porque nós vimos um Corinthians que estava pressionando um pouco mais acima, a área estava mais fechadinha, e mesmo jogando com o time reserva, a gente conseguiu sair com 1-0 jogando fora de casa. E apesar de não ser um adversário tão forte, o Novo Horizontino deu um trabalho, então eu não vou tirar mérito. Mas eu vou falar o seguinte: pra que tanto recuo, meu Deus do céu? Pra que tanto recuo? Bola recuada o tempo todo. Pô, Charles recuando a bola, Michael recuando a bola, Alex Santana recuando a bola. Caramba, cara. E muitas vezes não era sem necessidade. No lugar do Hugo ou do André Ramalho, eu já estaria atacando vários esporros, falando: meu irmão,
Você não precisa recuar toda a bola pra mim não, cacete. Olha pra frente, gira o corpo, toca pro lado, para de recuar a bola. Mas enfim, resultado positivo, 1-0 no agregado. E é isso aí. Vai ser um bom começo pro nosso DJ, o nosso DJ Dorival Júnior. Um grande abraço e vai, Corinthians. Você ouviu Lagartixa Albina, direto de Charlotte, na Carolina do Norte. E para complementar nosso time de comentaristas, falará agora Samir, o Andrade. Solta a voz, Samir. Salve, salve família corintiana, Guilherme do Prado, ouvintes do Card Corintiano. Ufa, até que enfim, um jogo em que não tomamos gol, um jogo em que nós saímos com a vitória. Corinthians 1-0, gol do espanhol Héctor Hernández, vulgo Héctor Bonilha. Família, Corinthians até que enfim, né? Uma vitória aí para nos alegrar, pra gente dormir bem, dormir mais leve, dormir, né, com a cabeça menos inchada, né? Poucas coisas pra gente falar desse jogo de hoje, né? Estreia do Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil, né? O jogo fora de casa, né? Um Corinthians que vem a campo com muitos reservas, né? Um Corinthians que é o mais do mesmo do Corinthians que a gente tem acompanhado nas últimas temporadas. Um Corinthians que, às vésperas de fazer um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, onde nós precisamos pontuar, né? Um técnico que tem a sua primeira vitória, né? Dorival Júnior no comando da equipe pela primeira vez, conquista uma vitória importantíssima, né? Na sua estreia, tanto na estreia dele como técnico, como a estreia do time no torneio nacional, preocupado com o jogo do próximo sábado contra o Internacional na Neoquímica Arena. E aí ele, preocupado com essa situação, vem a campo com o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Fabrício Anguilleri, Maicon, Alex Santana, Charles, Breno Bidon, Thales Magno e Héctor Hernandes. Até que, inicialmente, com esse time, o Corinthians se comportou bem no primeiro tempo. Foi um time que protegeu muito bem o seu miolo de zaga, né? O comportamento do time hoje em campo foi, pelo menos neste primeiro tempo, muito melhor do que nos últimos 5, 6, até 7 ou 10 jogos, né? Um time que não deixou o Novo Horizontino, né, chutar de fora da área, não deu espaço, não deu oportunidade para o Novo Horizontino finalizar a longa distância, coisa que vinha acontecendo corriqueiramente. É cedo ainda para a gente falar que o Dorival já consertou a zaga, é cedo pra gente falar que ele já conseguiu dar uma cara diferente pro time, porque ainda vemos o time do Corinthians com algumas falhas, né? Alguns problemas, né? Tanto em setores, né, defensivos, de meio campo, como deficiência individual de cada atleta do Corinthians, né? Eu vejo um grupo muito, mas com uma condição física muito baixa, entendeu? Eu vejo um Corinthians que definitivamente precisa rever as questões físicas do elenco, porque é um time que se cansa muito rápido. Por alguns momentos eu vi o Charles com a língua de fora, por alguns momentos eu vi o Alex Santana, sabe? Parecia que estava correndo uma maratona, entendeu? Muito ofegante, e isso tem me preocupado bastante, mas eu acredito que o time está no caminho certo, né? Quando eu falo mais do mesmo, o Dorival está fazendo exatamente o que os seus antecessores fizeram, poupando o time principal para um jogo importante, como vai acontecer no sábado diante do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Eu acredito que ele deixa no banco, né, o Yuri Alberto, Carrilho, Ranieri, exatamente pensando nesse jogo aí, né?
Não podemos esquecer também do Martins, que entrou no segundo tempo. E Igor Coronado. O que vamos falar de Igor Coronado, né? Parece que mais uma vez, mais um técnico, né, olha pro Igor Coronado e fala assim: esse daí não tem condição de jogar 90 minutos, infelizmente. Se eu fiz essas críticas, esses apontamentos de Charles e Alex Santana, o que dirá então do Igor Coronado? Ou quero acreditar eu que Dorival Júnior está poupando este camaradinha pro jogo de sábado. E para não machucá-lo, ainda mais ele que tem tido um histórico aí recente, né, de lesões, para não perdê-lo para o próximo confronto do Corinthians, próximo compromisso, não mandou o camisa 77 pro jogo hoje. Meus amigos corintianos, uma vitória importantíssima na estreia da Copa do Brasil e velhos hábitos dos torcedores, né? Não quero deixar aqui de mencionar o que me entristece no torcedor corintiano atualmente e que me preocupa também na torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians, que é vista, né, nacionalmente como uma torcida mais fiel, a torcida mais calorosa, a torcida mais... Só que também ultimamente é a torcida mais impaciente. Sim, ouvintes do card corintiano, pasmem, eu já ouvi torcedores do Corinthians criticando o Dorival Júnior. É o primeiro jogo do Dorival Júnior e já vi torcedores se queixando dessa primeira escalação, dessa escalação inicial. Torcedores se esquecendo da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Torcedores querendo que o Dorival Júnior entrasse em campo hoje com o time do Paris Saint-Germain. Torcedores que acham que caiu a ficha agora, como eu venho falando constantemente, né, que as mudanças do comando técnico só vai mudar o comando técnico, ele não vai vir com reforços, ele não vai vir com um novo time, ele vai vir para treinar esse time que o técnico anterior tinha problemas. Torcedor corintiano, precisamos rever bastante, né, o quesito paciência na nossa torcida. Vamos dar tempo ao tempo e mesmo que a gente pontue algumas coisas críticas hoje no Corinthians, nessa apresentação diante de Novo Horizontino, um adendo aqui para Michael, que para mim, pelo amor de Deus, o Maicon é um atleta aposentado em atividade. Precisamos rever também essa permanência do Maicon no Corinthians. Insisto, o Maicon não tem mais mercado e vai acabar ficando no Corinthians de graça. Mas enfim, isso é assunto para uma outra história. Não quero falar também do confronto de sábado, porque a gente vai deixar isso para um pré-jogo, mas a primeira impressão é a que fica. E o primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. Pelo menos diante de todas as dificuldades, de toda uma circunstância, né? Pela escalação inicial, o Corinthians se comportou bem, uma defesa que se comportou bem, não tivemos grandes sustos, uma escorregadinha aqui e outra ali, de André Ramalho, Kaká, coisinhas que dá para corrigir ao longo dessa jornada, nesse resto de temporada que o Corinthians terá pela frente. Bom, espero que o torcedor corintiano goste desta minha análise, né? E continue acompanhando os comentários do card corintiano. Vai, Corinthians! Tá aí Samir O Andrade, comentarista do card corintiano. E aí, fiel, gostou desse episódio? Então, não se esquece de se inscrever no card corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai, Corinthians!